Em um período de 7 dias, vimos o preço do Bitcoin cair do patamar de 29 mil dólares para cerca de 26 mil dólares, uma queda de mais ou menos 10%, que já foi suficiente para deixar muita gente assustada, pensando que pode ser o começo de um movimento maior, e inclusive voltar a colocar o Bitcoin na mídia, seja por conta do preço mais baixo nos últimos 2 meses, ou porque novamente estão prevendo a morte dessa criptomoeda, como você pode ver nesse obituário que sempre se mantém atualizado quanto às mortes do Bitcoin. E há cerca de 237 dias para o halving do Bitcoin, é totalmente normal que você tenha períodos de queda. Mas o que será que causou essa queda? E será que eu vou comprar Bitcoin ou não, aproveitando esse preço mais baixo? É sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, falar sobre Bitcoin e já dando um spoiler e realizar uma compra na prática, vou lembrá-los que sempre que eu vou comprar minhas criptomoedas, eu uso a plataforma do BitBank. Lembrando que o BitBank é oriundo da fusão entre a Bitpreço e a Biscoint, velha conhecida de muitas pessoas que me acompanham há mais tempo. Biscoint e Bitpreço se juntaram e lançaram essa plataforma. Eu já fiz vários vídeos mostrando compras lá atrás pela plataforma do Biscoint, depois no computador pela plataforma da Bitpreço, e hoje eu vou dar preferência para o app, que é muito simples de ser utilizado, serve para várias criptomoedas, é que eu particularmente gosto muito do Bitcoin, mas existem várias outras. E para seguir os mesmos passos que você vai ver nesse vídeo, basta que você crie a sua conta. Para isso você pode clicar no link abaixo, abrir, cadastrar seus dados para que você possa ter uma conta e começar a acumular suas criptomoedas. E agora falando sobre o Bitcoin, se nós voltarmos para 15 de agosto, o preço do Bitcoin estava mais ou menos na casa de 29 mil dólares. E desde então vimos essa criptomoeda cair em cerca de uma semana para o menor patamar dos últimos 2 meses, voltando para casa aí dos seus 25, 26 mil dólares. Se a gente pega o Fear and Greed Index, depois eu vou até entrar no site para mostrar para vocês a evolução desse indicador ao longo do ano, mas ele caiu agora, ele ficou muito tempo no patamar de neutralidade e voltou para o patamar de medo, atualmente na casa dos 37, lembrando que ele vai de 0 a 100. E por que isso aconteceu? Basicamente, nós podemos apontar 3 motivos principais, pelo menos essa é a minha visão. O primeiro desses motivos tem a ver com a ata do FONC. O FONC, para quem não conhece, é o equivalente ao nosso Copom, nosso Comitê de Política Monetária, que define os patamares da Selic. Nos Estados Unidos você tem o FONC, que vai definir o patamar da Fed Funds Rate. E após uma breve pausa no ciclo de aumento de juros, nós voltamos a ter uma última subida de 0,25, levando a Fed Funds Rate, a taxa básica da economia americana, para o patamar entre 5,25 e 5,5. Um patamar que, em termos históricos, é muito alto, mas o ponto não é nem aonde a taxa está, mas sim para onde ela poderá ir, uma vez que há muita preocupação com a inflação americana, que é resiliente e não está voltando para aquela meta que eles têm de 2% ao longo do tempo. E aí eu gosto de lembrar aquela analogia que foi falada pelo Warren Buffett, eu acho extremamente elegante, de que as taxas de juros estão para o preço dos ativos de risco, assim como a gravidade está para a matéria. Pense num mundo com mais gravidade. Imagine que a Terra tem uma gravidade mais forte. Então você seria mais fortemente atraído para o centro da Terra. A mesma coisa acontece com o preço dos ativos de risco quando a taxa de juros sobe. Eles são atraídos para o centro, mais atraídos para próximo do zero. E com o Bitcoin não poderia ser diferente. Na verdade, até mais do que com outros, já que muita gente enxerga o Bitcoin como um ativo de beta mais alto. Os americanos, por exemplo, costumam falar que é o Nasdaq com esteroides, porque se o Nasdaq sobe, ele sobe mais, se ele cai mais. É uma visão diferente da que eu tenho, embora você veja uma certa correlação no preço. E até aproveitando esse ensejo, nós já entramos no segundo motivo, porque não é só a Fed Funds Rate, uma taxa de curto prazo que pode mudar a cada intervalo de 45 dias, que provoca quedas no preço dos ativos. Também temos que lembrar das taxas de juros de longo prazo. E como há uma preocupação com a inflação, inclusive com o nível de endividamento da economia americana, há pouquíssimo tempo fizemos vídeos aqui no canal falando sobre aquela trava para aumento de dívida, que foi novamente alterada para cima, permitindo mais endividamento. É uma economia altamente deficitária. Quanto maior a dívida, geralmente maiores as taxas de juros exigidas para que você vá financiar aquela dívida. De modo que se a gente pega as taxas dos treasuries de 30 anos, ou seja, dos títulos públicos que terão vencimento em 30 anos, elas estão atualmente no patamar de 4,3%. Só para comparar, se a gente olha em 31 de julho, elas estavam abaixo de 4%. E aí, quando você tem essas taxas de juros aumentando, novamente o preço dos ativos de risco é puxado para baixo. E o contrário vale, né? Quando as taxas diminuem, o preço dos ativos sobe. E já tem muita gente jogando esse final de ciclo de juros mais para frente. De modo que quanto mais à frente, mais o preço dos ativos deve ficar comportado esperando que isso venha a acontecer. Então é natural que, mediante esse aumento de juros, o preço desses ativos, principalmente do Bitcoin, que é mais volátil, acabe indo para baixo. E um terceiro motivo que pode ter contribuído para essa queda também
foi a movimentação anterior no preço do Bitcoin que deixou muita gente mais esperançosa com o rompimento daquele patamar de mais ou menos 30 mil dólares que ele estava respeitando como um nível de resistência. Se você pega entre os dias 8 e 9 de agosto, o Bitcoin chegou a bater 29.700 dólares. E aí muita gente começou a ficar animada, muitos traders principalmente, começaram a comprar opções de Bitcoin. Opções são derivativos, são direitos de negociar alguma coisa, né, compra ou venda, por um determinado preço até uma data limite. Só que muita gente que esperava um movimento positivo acabou se surpreendendo com essa queda de cerca de 10%. E aí, se você pega no dia 18 de agosto, mais de 18 mil contratos de Bitcoin expiraram. Isso dá uma quantia de mais ou menos 530 milhões de dólares. Algo que se soma à subida de juros que nós vimos, tanto de taxas de curto prazo e de longo prazo. Poderia colocar ainda um motivo bônus altamente discutível, mas que algumas pessoas correlacionaram, que foi o efeito Elon Musk. E por que eu digo isso? Porque lá atrás a gente viu o Elon Musk tweetando sobre certas criptomoedas e provocando grandes modificações nos preços, seja para cima, seja para baixo. E quem acompanha o Bitcoin há mais tempo vai lembrar que a Tesla, durante um certo período, começou a acumular Bitcoins. Inclusive, ela chegou a ter mais lucro com o acúmulo de Bitcoins do que com a sua operação de fato. Só que a Tesla não é a única empresa do Elon Musk, né? Ele tem uma série de empresas, várias bilionárias, diga-se de passagem, né? Ele é muito bom na hora de fazer negócios. E uma delas que também captura muitos holofotes é a SpaceX. E reportagens como essa começaram a sair. Veja aqui que é uma manchete falando que a SpaceX reduziu em 373 milhões suas participações em Bitcoins adquiridas em 2021 e 2022. Outra, do mesmo dia, 18 de agosto, fala da liquidação de Bitcoins da SpaceX, gerando confusão no mercado. Só que a gente tem que lembrar que a SpaceX não é uma empresa de capital aberto, ela é privada. Então você não tem acesso aos dados da empresa, a não ser que ela mostre os seus dados. E eu não vi nada mostrando que a SpaceX realmente havia reduzido toda a sua posição em Bitcoins, ou quanto percentualmente significaria a redução. Sendo que essa redução ela pode ter acontecido há muito mais tempo, e não agora no patamar de preço atual. Então pode ter gente que vendeu por conta disso? Pode, né? Imaginando que viria mais fluxo vendedor à frente, até querendo se adiantar ao movimento, mas acho que é muito mais um efeito das taxas de juros e as suas consequências. Na hora que ela sobe, o preço já cai, o pessoal procura motivos para entender a queda, que vão se adicionando, provocando quedas mais fortes do que algo que startou essa queda. Até porque a gente está falando do Bitcoin e não de uma criptomoeda menorzinha que pode ter sua demanda alterada por conta de tweets do Elon Musk ou de notícias das suas empresas. Isso é mais difícil de acontecer com o Bitcoin. Não é impossível, pode ter um pequeno efeito, mas não acho que foi o principal. E quanto ao patamar da queda em si, ele nem é relevante, né? Tendo em vista o que já aconteceu no Bitcoin em ciclos anteriores. Se a gente pega, por exemplo, esse gráfico retirado do Glassnode, a gente vê, por exemplo, alguns patamares de quedas. Observe que em 2013 a gente teve uma correção intermediária de mais de 60%. Durante a alta de 2017, as correções intermediárias ficaram entre 25% e 30%. Se você olha já a área em verde, que mostra o crash que a gente teve durante a pandemia, no início, né, lá em 2020, o Bitcoin chegou a cair 62%. E em preto a gente pode olhar, já no cantinho do gráfico, o máximo drawdown atual está registrado aí em cerca de 18%, ou seja, não é nada perto daquilo que nós já vimos em ciclos de subida anteriores. De modo que por si só nem valeria a pena gravar um vídeo para falar dessa queda. Então por que eu estou gravando? Porque a gente está no patamar de preço interessante há cerca de 237 dias do halving do Bitcoin, que como vocês podem ver na tela está previsto para o dia 17 de abril de 2024. Lembrando que não dá para cravar essa data porque o halving acontece a cada mineração de 210 mil blocos do Bitcoin, que tende a acontecer no intervalo de mais ou menos 10 minutos, mas varia de acordo com a força computacional e também com a dificuldade que existe na hora de realizar a mineração. E esses dois vão se alterando, quanto maior a força computacional, maior a dificuldade. Se de repente a força diminui, a dificuldade diminui depois. Ou seja, o Bitcoin poderia ser visto quase como um relógio, mas um relógio que ele vai atrasando ou se adiantando ao longo do tempo. Então por isso a gente não sabe se será exatamente nesse dia, mas estamos cada vez mais próximos do halving. E eu gosto muito de um gráfico que eu tirei do perfil da Paradigma Research, né, do Felipe da Paradigma, que está sempre aqui no canal gravando vídeos para vocês, que mostra o comportamento dos preços do Bitcoin em cada fase desses ciclos que podemos colocar, que acontece a cada mais ou menos 4 anos. Já que o Bitcoin ele começou a ser negociado em 2009, com o primeiro halving em 2012, depois 2016, depois 2020, que vários de vocês acompanharam comigo lá no Instagram, porque o preço caiu muito, eu comecei a comprar entre meio e um Bitcoin por dia, e agora o próximo halving acontecendo em 2024, previsto para abril. E veja que no comportamento dos preços, se você olha, né, há muita semelhança entre o que acontece entre os ciclos. Então agora estamos numa fase positiva de acumulação. Eu costumo sempre mostrar uns indicadores para vocês, eu vou abrir na tela os indicadores novamente, mas hoje eu vou mostrar um novo, que é esse gráfico do Bitcoin Rainbow. Então você vê um arco-íris, onde as zonas vermelhas são zonas de preço perigosas, né, mais altas, e as zonas mais puxadas por azul são áreas positivas de acumulação. Então pelo gráfico, que está numa
escala logarítmica, você vê que a distância entre 1 e 10 dólares é a mesma que existe entre 1.000 dólares e 10 mil dólares, por exemplo, que quando nós chegamos nessa faixa azul seria um bom momento para compra. E esse não é o único indicador que está mostrando que agora nós temos uma oportunidade. Para você que tem cabeça de longo prazo, pelo menos. Mostrando a minha tela para que a gente possa ver alguns indicadores. Primeiro, aquele que eu já mostrei, o Fear and Greed Index. Veja que há um mês ele estava em 55, agora caiu para 37. Mas o interessante é olhar o comportamento desse gráfico no ano. Então aqui eu estou com o período de 12 meses aberto, mas nós começamos em janeiro aqui, no ponto mais baixo do ano. Depois tivemos um ponto em 11 de março, mais ou menos, onde ele caiu para 33. E agora a gente está praticamente no terceiro ponto mais baixo do ano nesse momento. Só que esse indicador eu sempre falo que ele é meio óbvio. Sempre que o preço cai, o pessoal fica pessimista. Quando o preço sobe, as pessoas ficam mais otimistas. Só que é sempre muito melhor você comprar quando o pessoal quer vender. Os preços costumam ser mais baixos, ou seja, em momentos de pessimismo. E se a gente for para os dois indicadores de preço que eu costumo olhar, temos aqui o múltiplo de Mayer, que nesse momento se encontra novamente abaixo de 1. Veja que está no patamar de 0,95, ou seja, o preço atual dividido pela média de 200 dias do preço do Bitcoin está mais baixo. Se ele tivesse mais alto, daria acima de 1. Abaixo de 1 é visto como uma oportunidade. Veja aqui que, inclusive, de maneira arbitrária, eles colocam que abaixo de 1 é oportunidade, fica meio nítido, está comprando abaixo da média. Entre 1 e 2,4 seria uma faixa intermediária, e acima de 2,4 você teria momentos mais perigosos para comprar Bitcoin, já que ele está muito afastado da média, e pode ser que tenha gente que decida vender nessa hora, até para realizar um belo lucro que já teve ao comprar na média ou por preços abaixo. E se a gente pega o último desses indicadores, que para mim é o mais assertivo na hora de falar sobre preços, que é o Market Value sobre Realized Value, MVRV, nesse nós temos o preço de mercado dividido pelo preço médio dos investidores de Bitcoin. O ideal também é comprar abaixo de 1, e em raros momentos o preço fica abaixo de 1. Ano passado não foi tão raro assim, a gente teve praticamente um ano para você comprar com preço abaixo de 1. E agora ele deu uma bela de uma queda aqui, aproximando mais o zoom. Veja que ele estava num patamar de 1,4 e agora está mais ou menos num patamar de 1,28. Só que o interessante é que isso é uma divisão. Então tem gente que vai comprar nesse momento com MVRV acima de 1, mas por preços mais baixos do que comprou, por exemplo, lá atrás, quando a média de preço do Bitcoin estava mais alta. E agora, depois de um bom período de queda, essa média começa a ficar mais baixa. Então, por conta disso, eu vou aproveitar esse momento para comprar um pouco mais de Bitcoin para minha posição. Para isso, eu vou compartilhar a tela do meu celular com vocês. Veja que eu já estou logado no app BitBank. Ele mostra minha posição de Bitcoins atual. Então, ao longo desses últimos dias, eu já comprei. Veja que eu tenho 1,4 aqui acumulado. Vou retirar isso para minha wallet, porque é já um valor considerável e não pretendo vender em breve. Então, já vou fazer uma transferência pouco após esse vídeo. Inclusive, já gravei vídeo sobre isso aqui no canal. Vou deixar um card para vocês mostrando como funcionam essas transferências para uma, no caso, Cold Wallet. E agora o que eu vou fazer é comprar. Eu vou clicar aqui no negociar na parte de baixo. Veja que eu tenho a negociação expressa, né, que eu posso clicar aqui em cima no BitBank. Simplesmente eu vou colocar o quanto eu tenho de reais para adquirir, vou comprar daquele que está vendendo mais barato, mas eu prefiro utilizar a negociação avançada, que era aquela primeira tela que havia sido aberta. E qual é a vantagem de utilizar o BitBank? É porque lá você tem um book que consegue acessar as outras corretoras. Então, se você pega a B3, por exemplo, é a nossa única bolsa de valores. Se eu quero comprar ações do Itaú, é lá que eu vou comprar. Porque todo mundo que está comprando e vendendo está fazendo aquilo lá. Só que até para ações você tem dois mercados. O integral, onde você negocia lotes de 100, e o fracionário, onde negocia unidades, que vão de 1 até 99 ações. E o preço desses dois mercados tende a ficar próximo. Até porque se você vê que está muito melhor para comprar no mercado fracionário, você começa a querer comprar lá por preços mais baixos para vender no integral por preço mais alto, fazer uma arbitragem. Com Bitcoin a mesma coisa acontece, só que não há apenas, entre aspas, uma bolsa para negociação de Bitcoin. Você tem milhares, porque cada corretora é como se fosse uma bolsa, com seu próprio book de negociação, com gente querendo comprar e vender lá dentro. Só que o pessoal do BitBank consegue acessar as corretoras todas, pelo menos as maiores. E por isso você geralmente consegue comprar e vender por preços mais próximos do que deveria ser o preço justo do Bitcoin. E aí é o que eu vou fazer agora. Veja que nós temos várias corretoras aqui no book participando, Binance, Mercado Bitcoin, etc. A gente consegue acessar todas. O Bitcoin está sendo negociado por 129.216. Eu vou colocar um preço um pouquinho mais baixo do que isso, 129.200. A quantidade de Bitcoin, vou colocar o valor máximo que eu tenho, transferir 70 mil. Até caiu para 128.992, então vou ajeitar esse preço aqui, 128.950.
coloco novamente o novo máximo e envio minha ordem. A ordem foi enviada, veja que ela está aqui, compra limitada, ainda não foi nada executado, porque ninguém vai querer vender para mim por 128.950 se tem gente querendo comprar nesse momento por 129.195. Então vou deixar minha ordem no book até executar. Inclusive, quando isso acontecer, eu vou botar um print lá no Instagram, porque esse vídeo já vai ter sido encerrado. E espero que venha acontecer, porque pode ser que o preço venha a subir e eu tenha que ajeitar novamente essa ordem. Mas eu pretendo aproveitar esse patamar de queda do Bitcoin. E aí eu quero saber a sua opinião. Você vai aproveitar também? Está acumulando? Não está? Por qual motivo? Então deixa aqui nos comentários, porque assim como vocês aprendem comigo, eu sempre aprendo com vocês também. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê seu like, compartilhe com um amigo. Um grande abraço e até a próxima.